Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página que, quando recarregada, exibe este temporizador aqui, que no final da contagem de 3 até 0, exibe essa mensagem dizendo vai, e um botão para reiniciar que, quando clicado, exibe o temporizador novamente. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, é o VS Code, e eu tenho uma pasta chamada temporizador animado. É nela que nós vamos começar criando um arquivo chamado index.html. Eu vou criar uma estrutura básica HTML, vou definir o título da página como sendo temporizador animado. E aqui dentro do corpo da página eu vou definir uma div com a classe contador. Aqui dentro dessa div eu terei outra div com a classe números. E aqui dentro eu terei os 3 números, os 4 números que vão aparecer no contador, né? 3 até 0. E portanto eu vou criar aqui um elemento span com o texto 3, o algarismo 3. E aí eu vou ter aqui a classe entrando. É essa classe aqui que vai definir os estilos do número que no momento da animação vai estar se movimentando, indicando a passagem do tempo do temporizador, né? Portanto, é essa classe aqui que vai determinar qual dos números que vai estar se movimentando ali, entrando na animação. Eu vou criar os outros números. E aqui embaixo dessa div, eu vou criar um cabeçalho nível 4 com o texto prepare-se. E embaixo da div com a classe contador, eu vou ter outra div com a classe final. Dentro dela eu terei um cabeçalho nível 1 com o texto vai, tudo em maiúsculo. E embaixo eu terei o botão com o texto, eu vou colocar dentro de spam, vai ser o texto reiniciar. E esse botão vai ter o ID reiniciar. Eu vou salvar esse arquivo e agora eu vou ativar a extensão Live Server. Vou pegar aqui o endereço, vou copiar, vou colar aqui. E portanto essa é a estrutura básica da nossa página. Esses são os elementos com os quais nós vamos trabalhar. E portanto vamos começar a criar os estilos. Eu vou criar aqui um arquivo chamado estilo.css. E aí, primeiramente, eu vou importar uma fonte, que vai ser a fonte Roboto. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e vou definir a família de fontes igual a Roboto. Se não estiver disponível, selecione a fonte estilo sans serif definida como padrão. Margem eu quero 0, altura eu quero que seja 100% a altura do dispositivo do usuário. E transbordamento de conteúdo eu quero escondido. Overflow, transbordamento, hidden, escondido. Em seguida, para o elemento H4, eu quero tamanho da fonte, font size igual a 20 pixels. Margem, eu quero 5 pixels em todos os lados. Em seguida, eu quero transformação de texto igual a uppercase. Isso vai fazer com que todas as letras fiquem em maiúsculo, quer ver? Bem, eu salvei o arquivo aqui CSS, né? Mas nós não ainda conseguimos ver os estilos aplicados aqui porque nós não conectamos os dois arquivos. Portanto, aqui no arquivo HTML, eu vou conectar através de uma tag link um arquivo cuja relação vai ser folha de estilo, style sheet, e o nome do arquivo é estilo
.css. Eu vou salvar e, portanto, agora nós vemos esses estilos sendo aplicados aqui. Em seguida, eu vou definir para a classe contador, posicionamento fixo, fixed, distância do topo eu quero que seja 50%, distância da esquerda eu quero que seja 50%, e aí se eu salvar, nós vemos aqui o contador posicionado no meio da página, né, porque nós estamos definindo a distância do topo igual a 50%, né, e a distância da esquerda também 50%, por isso que está aqui no meio. No caso, o contador são esses aqui, né? E aí, no caso, é 50% de distância do seu elemento pai, que é o próprio body, que é o próprio corpo da página, né? Então, por isso que ele fica posicionado no meio de forma fixa. Em seguida, eu vou definir um efeito de transformação, transform, igual a deslocamento, translate, e aí vai ser menos 50% no eixo X e menos 50% no eixo Y. E quando eu aplicar esses estilos, efetivamente ele vai ficar centralizado exatamente no meio. Do jeito que estava antes, sem essa regra de estilo aqui, isso fazia com que o canto superior esquerdo do elemento com a classe contador, né, que são os números e o texto, que é tudo isso aqui, né, ele está alinhado através dessas regras de estilo aqui, né, distância do topo e distância da esquerda, 50%. O topo superior esquerdo dele que fica alinhado aqui no meio exatamente, né, aqui que é o meio exatamente, o topo superior esquerdo. Para a gente posicionar esse elemento com o meio do elemento como sendo a referência para o meio e não o canto superior esquerdo, a gente aplica esta regra de estilo aqui. E aí, o meio do elemento, o contador, que fica no meio realmente e não o seu canto superior esquerdo. Se eu colocasse menos 100%, ele ficaria ainda um pouco aqui mais para cima. E a forma de interpretar esse valor aqui é a seguinte. Essa porcentagem aqui é a porcentagem de deslocamento. A primeira é para o eixo X e a segunda é para o eixo Y. E é com relação ao tamanho do próprio elemento. Por isso que aqui quando a gente coloca menos 50% e menos 50%, não é menos 50% a altura e a largura da janela, né? Não, é menos 50% o tamanho desse próprio elemento aqui. No caso das regras de estilo top e left, que é distância do topo e distância da esquerda, o 50% é referente à largura e altura da página, que é o body, né? Que é onde o contador está. É o elemento pai do body. É o elemento pai do contador, é o body. Então, esse 50% aqui, esses valores aqui, é referente à largura e à altura da página. Já aqui no efeito de transformação com deslocamento, essa porcentagem aqui é referente ao tamanho do elemento. É por isso que quando a gente coloca menos 50% e menos 50%, ao invés do elemento ficar centralizado com o centro alinhado ao seu canto superior esquerdo, que é o que estava acontecendo anteriormente, com essa regra de estilo, ele fica no meio. Em seguida, para o elemento que tiver a classe contador e a classe esconder, tem que ter as duas, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento, translate, e aí vai ser menos 50%, menos 50%, e eu vou ter também um efeito de transformação de escala, né, do tamanho do elemento, que vai ser 0% de escala, ou seja, 0% de tamanho não é tamanho nenhum, então o elemento não vai aparecer quando tiver com as duas classes, né, contador e esconder.
E aí eu quero uma animação também que eu vou chamar de esconder. Ela vai durar 0.2 segundos e vai ser um efeito de transição, né, de animação do tipo ease out. No final da animação ele vai ser mais suave. E aí eu vou criar aqui uma animação com o comando @keyframes. O nome da animação vai ser esconder. E aí eu vou definir aqui que no início da animação, ou seja, quando o progresso da animação estiver em 0%, que é o início, né? Então eu vou digitar aqui, ó, 0%. Aí eu vou definir um efeito de transformação igual a deslocamento de menos 50% no eixo X, menos 50% no eixo Y, e um efeito de escala, de tamanho, né? Espera aí. Igual a 1. 1, no caso, é 100% do tamanho, né? O tamanho próprio, o tamanho original do elemento. E quando tiver em 100% da animação, quando a animação estiver terminando, né, no fim, eu vou ter um efeito de transformação que vai ser igual a deslocamento igual a menos 50% no eixo X, na largura, né? E menos 50% no eixo Y. Um efeito de escala igual a 0, ou seja, o elemento vai desaparecer. Eu vou salvar esse arquivo. Faltam mais algumas regras de estilo aqui. Em seguida nós teremos para a classe final posicionamento igual a fixo. Distância do topo eu quero 50%. Distância da esquerda eu quero 50%. Efeito de transformação eu quero que seja deslocamento de menos 50% no eixo X, menos 50% no eixo Y. Escala vai ser 0. E alinhamento de texto vai ser igual a centro. Em seguida, para o elemento com a classe final e a classe mostrar, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento igual a menos 50%, menos 50% e escala igual a 1. A animação que eu vou chamar de mostrar, eu quero que dure 0.2 segundos. Estilo de animação is out. E aí aqui embaixo eu vou criar com o comando @keyframes uma animação chamada mostrar, que em 0% do progresso da animação, ou seja, no início da animação, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento, né? Translate, menos 50%, menos 50%, e efeito de escala igual a 0. Quando tiver em 30% do progresso da animação, eu quero também efeito de transformação com o mesmo deslocamento, né, os mesmos valores de deslocamento, menos 50% e menos 50%, só que a escala vai ser 1.4. Então vai ser o elemento vai ficar 40% maior. E por fim, quando estiver em 100%, eu quero um efeito de transformação com escala igual a 1. Em seguida, para o elemento com a classe números, eu quero cor igual a... vai ser um tom de azul. Tamanho da fonte eu quero que seja 50 pixels. Posicionamento vai ser relativo a si mesmo. Transbordamento eu quero que seja escondido.
Largura eu quero que seja 250 pixels e a altura eu quero 50 pixels. No caso aqui, nós aplicamos alguns estilos aqui que fizeram o elemento com o botão reiniciar e o elemento com o texto vai sumirem, né? Porque inicialmente eles não vão aparecer. Em seguida, eu tenho, para os elementos span que estiverem dentro do elemento com a classe números, eu quero posicionamento absoluto. Distância do topo, eu quero 50%. Distância da esquerda, eu quero 50%. E, portanto, eles ficam aqui, ó. E no caso aqui, essa distância aqui de 50% é em relação ao elemento pai dele, que é o elemento com a classe contador, que possui os números e o texto prepare-se, né? E aí, no caso, como o posicionamento dele está absoluto, e aí faz os números ficarem assim, né? Se eu tirar, eles ficam assim, normal. Se eu colocar posicionamento absoluto, eles ficam assim, né? Todos com posicionamento absoluto referente ao elemento pai dele. E aí, se eu definir posicionamento absoluto, distância do topo 50%, eles ficam posicionados aqui. E se eu colocar a distância da esquerda igual a 50%, eles vão mais para cá. Mas aí é a distância do referente a... Peraí. Se eu colocar a distância da esquerda igual a 0, no caso aqui as distâncias, como ele está em posicionamento absoluto, esses números, né? A distância aqui do topo e da esquerda, assim como da direita e de baixo, é referente ao elemento pai, não é referente à página. Se eu colocar aqui, ó, distância do topo e distância da esquerda igual a 0, então eles ficam aqui no topo aqui de onde seria os limites do elemento com a classe números, né? E aí eu vou definir para esses números um efeito de transformação igual a deslocamento. Menos 50%, menos 50%. E aí eu vou adicionar um efeito de rotação, rotate, de 120 graus. Vou salvar. E aí você vê que eles ficam rotacionados, né? 120 graus aqui. E vou aplicar a propriedade transform origin igual a bottom, que é a parte de baixo, e centro. E aí, quando eu salvar, ele vai ter um efeito de origem da transformação como sendo para baixo e no centro. No caso, ele fica posicionado um pouco mais embaixo aqui. No caso, se eu tentar copiar aqui, ó, eu consigo ver a ponta do número que dá para a gente visualizar aqui, né? Mas aí ele está escondido aqui atrás do outro elemento de trás. Em seguida, para o elemento span, com a classe entrando que estiver dentro de um elemento com a classe números, eu quero efeito de transformação. Deslocamento igual a 50%, menos 50%.
E rotação igual a 0 graus. Isso vai fazer com que o 3 ele fique aqui, né? Com efeito de rotação resetado, né? Redefinido para 0, ao invés de ser 120 igual aos outros números, porque o 3 é o primeiro item, né? É o primeiro número que vai estar entrando na animação. E, portanto, é assim que a gente vai criar esse efeito. E aí, para o elemento span que tiver a classe saindo, eu vou definir uma animação. Peraí. Aqui nesse elemento aqui com a classe entrando, nós queremos definir uma animação que vai se chamar entrar. Vai durar 0,5 segundos e vai ser easy in and out. Ou seja, a animação vai ser suave, né? Vai ser um pouco mais lenta no início, quando estiver entrando, e no fim, quando estiver saindo a animação. E aqui, para o elemento span com a classe saindo, eu vou definir uma animação chamada sair. Ela vai durar 0,5 segundos e vai ser uma animação do tipo ease in out, ou seja, vai ser suave no início e no fim da animação. E aí, aqui embaixo, eu vou definir duas animações com a palavra-chave keyframes. A primeira vai se chamar entrar. E aí, quando tiver no 0% de progresso da animação, eu quero efeito de transformação, deslocamento menos 50%, menos 50%, e rotacionar 120 graus. Quando tiver em 30% de duração, transformar, deslocamento e rotacionar menos 20 graus. Quando tiver em 60%, efeito de transformação com deslocamento e rotacionar 10 graus para 10 graus. E quando tiver no final, 100%, vamos rotacionar para 0 graus. Portanto, com essa animação aqui, nós vamos fazer com que o elemento ele tenha sua origem aqui rotacionado aqui para baixo, né, deslocado aqui para baixo, e aí ele vai rotacionar, vai ficar parado aqui um pouco no topo, né, e depois com a animação saindo, que a gente vai definir daqui a pouco, ele vai finalizar a animação. Portanto, aqui nós vamos definir agora uma animação chamada sair. E aí, quando tiver em 0%, vai ser um efeito de transformação. Com rotação em 0 graus, né? No caso, quando a animação sair, iniciar, ou seja, quando ela estiver em 0%, o elemento ele vai estar com rotação em 0 graus, ou seja, não vai ter rotação nenhuma. Efetivamente, vai ser quando o elemento ele estiver aqui em cima, né? Ele vai iniciar o efeito, a animação entrar, né? E aí ele vai rotacionar até chegar aqui em cima, e daqui em cima ele vai começar o efeito sair, né? E é por isso que aqui no 0% de progresso do efeito, rotacionar é 0 graus. Quando tiver em 60, ele vai estar rotação 20 graus. E em 100%, ele vai estar
com rotação igual a menos 120 graus. Portanto, essas são as animações. Olha que interessante, quando eu recarrego a página, o efeito entrar, né, ele é aplicado ali ao número 3 de forma dinâmica, utilizando o JavaScript. Nós vamos aplicar essas animações aos outros números. Em seguida, eu vou definir aqui para o elemento com ID reiniciar. Eu quero fundo, cor de fundo, né, igual a esse tom de azul. Curvatura da borda, eu quero 3 pixels. Borda, eu quero nenhuma, none. Cor do texto, eu quero esse cinza bem clarinho. Espaçamento padding, 5 pixels. Alinhamento de texto, eu quero centro. Modo de exibição, eu quero bloco em linha, inline block. Eu quero cursor com ponteiro e transição. Para todos os efeitos, eu quero que dure 0,3 segundos. Em seguida, para o elemento span que estiver dentro do elemento com ID reiniciar, eu quero cursor, ponteiro, modo de exibição igual a bloco em linha, posicionamento relativo a si mesmo e transição igual a 0,3 segundos. No caso aqui, esse botão reiniciar ele só aparece depois que a animação acaba, né? Em seguida, eu vou criar o que nós chamamos de pseudo-elemento no elemento span, um pseudo-elemento que aparece depois do elemento. Então, por isso que nós estamos utilizando a palavra after aqui. After significa depois em inglês. O conteúdo desse pseudo-elemento vai ser igual a um caractere que eu vou utilizar, um código aqui. Eu não lembro exatamente qual caractere que é esse, mas daqui a pouco a gente vai ver. Posicionamento absoluto. Opacidade eu quero que seja 0. Distância do topo 0. Distância da direita menos 20 pixels. E transição dos efeitos eu quero que dure 0,5 segundos. Aqui para o elemento span que estiver dentro do elemento com ID reiniciar. Quando esse estiver em modo hover, né, ou seja, quando o usuário estiver com o mouse em cima do elemento, a gente vai ter esse padding aqui no lado direito, né, de 25 pixels. E por fim, para o pseudo-elemento do span, que estiver dentro do elemento com ID reiniciar e estiver em modo hover, nós queremos opacidade 1 e distância da direita igual a 0. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, esse prepare-se, ele deveria estar aparecendo centralizado aqui no meio. Eu acredito que eu devo ter errado o nome aqui de alguma regra de estilo. Deixa eu ver aqui. No caso, esse prepare-se, ele é... Cadê? É o H4? Vamos ver aqui. Esse H4, será que ele deveria ter... aqui, ó, aqui no contador, faltou aqui, ó, text align center. Texto alinhado no centro. Eu vou salvar e aí a gente vê agora o prepare-se
alinhada aqui. Portanto, agora nós temos a estrutura do nosso código, nós temos os estilos, falta agora o código JavaScript para tornar esse site iterativo, né? Portanto, eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí dentro dele, deixa eu conectar ele com o nosso código primeiro, para a gente não esquecer. Aqui no final, antes de fechar a tag body, vou criar uma tag script. O arquivo se chama script.js. E aí aqui no script.js eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou selecionar os números, vou selecionar o elemento contador, que é tudo aqui, né? Que é esse componente inteiro. Cadê ele? Aqui, ó, com a classe contador, portanto é tudo, né? É os números e o prepare-se. Vou selecionar ele, vou selecionar a mensagem final, que é vai, e vou selecionar o botão reiniciar. Então vou selecionar esse aqui, o botão reiniciar também. Então vamos lá, vamos fazer isso. Document.querySelectorAll. Eu quero os elementos span que estiverem dentro do elemento com a classe números. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada números. Em seguida, através do método querySelector, eu vou selecionar o elemento com a classe contador. Vou atribuir a uma constante chamada contador. E agora eu vou selecionar o elemento com a classe final. Vou atribuir a uma constante chamada mensagem final. E vou selecionar, por fim, o elemento com id reiniciar. São esses 4 elementos que nós precisamos para criar a nossa lógica aqui. E aí, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Para cada um desses números, né, para cada um dos números do nosso temporizador, nós queremos adicionar as classes que criam a animação. São as classes que têm, por exemplo, a classe mostrar, no caso aqui para os números, né? As classes entrando e saindo, são essas classes que vai ser o ato de adicionar e remover essas classes que vão criar o efeito de temporizador aqui para a gente. E aí, para a gente fazer isso, aqui no nosso código JavaScript, eu vou criar uma função chamada executar a animação. Essa função ela vai selecionar os números. Eu vou chamar o método forEach para executar uma função para cada um desses números. E aí, essa função aqui, que é uma função seta, né, que a gente está passando como argumento para o método forEach, recebe, por padrão, 2 argumentos aqui nos parênteses. O primeiro argumento é o elemento da lista de números, né? Vai ser um elemento por vez, então o primeiro argumento é um dos elementos. E o segundo argumento aqui, que vai estar separado por vírgula, é o índice desse elemento. Então na primeira repetição vai ser o primeiro elemento e o índice dele é 0. Na segunda repetição vai ser o segundo elemento e o índice dele é 1 e assim por diante. Então eu vou chamar o primeiro argumento de número, é o próprio número, né? É o próprio elemento. E o segundo argumento, que eu vou separar por vírgula, eu vou chamar de índice, que vai ser o índice desse elemento. E aí,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma constante aqui, chamada último índice, que vai ser igual a números.length menos 1. Então, a constante último índice agora representa o índice do último elemento dos números, né? E aí, em seguida, eu vou selecionar o elemento número, vou adicionar um detector de eventos. Esse detector de evento vai detectar o evento Animation End. Esse evento aqui ele é disparado quando uma animação CSS, quando uma animação como essas aqui que nós definimos, né? Quando ela termina, a palavra end significa terminar, animation é animação. E aí, quando a animação terminar, eu quero testar se... E aí, no caso, essa função aqui que a gente passa como segundo argumento do método addEventListener é a função que é executada quando o evento é detectado. E essa função ela recebe o próprio evento como argumento. E aí, aqui na função, eu vou testar se evento.animationName, se o nome da animação, né, do evento for entrar, ou seja, se for a animação de quando o número está entrando, e o índice for diferente do último índice, ou seja, se quando um dos números for detectado o evento Animation End, né, fim de animação, e aí for a animação entrar e o índice não for o último índice, ou seja, se não for o último número, então nesse caso eu quero remover desse elemento, né, desse número, a classe entrando, que é a classe do efeito do número entrando, né, obviamente. E aí eu vou adicionar a lista de classes do elemento, a classe saindo. Se não, else, se a animação se chamar, o nome da animação for sair e esse número, e aí eu vou utilizar uma propriedade que se chama nextElementSibling. Essa função, essa propriedade nextElementSibling representa o próximo elemento irmão do elemento onde essa propriedade está sendo acessada. Então, a palavra next significa próximo, element significa elemento, sibling significa irmão. Next element sibling é uma propriedade de um elemento que representa o próximo elemento irmão. E aí, no caso, se o elemento número possui um elemento irmão, que seria o próximo, né, que vem depois dele na hierarquia, isso aqui vai resultar em verdadeiro, né? E aí, no caso aqui, a gente está testando o seguinte. Se o número está na animação de sair, né? E ele possui um número depois dele, ou seja, se ele não for o último número, que seria o zero não tem next element sibling, porque o zero, vamos checar aqui. O 0 é o último aqui, né? No caso, o 3 tem um elemento irmão, que é o 2, o 1 e o 0. E possui um elemento irmão depois dele, que é o 2. O 2 possui elementos irmãos, que é o 3, o 1 e o 0.
e possui um elemento irmão que vem depois dele, que é 1. No caso do 0, ele não tem elemento irmão que vem depois dele. Então, o 0 seria o número que atenderia a esta expressão aqui, né? Que não atenderia, aliás, porque ele não tem next element sibling. Portanto, nesse caso aqui, que seria para os números 3, 2 e 1, né? Eu vou selecionar o número, vou selecionar a propriedade next element sibling, portanto eu vou pegar o número seguinte desse número que está saindo, e não é o 0, né? E aí eu vou selecionar a lista de classes, vou adicionar a classe entrando. Então, eu vou, aqui nesse caso, o elemento que está saindo e possui um número depois dele, eu vou pegar esse número depois dele e vou adicionar a classe entrando. Se não, eu vou selecionar contador. E vou adicionar a classe esconder. E vou selecionar a mensagem final. E vou adicionar a classe mostrar. Que é quando chega no fim. Isso aqui é no fim, né? E aí agora, eu defini essa função, executar animação, mas se eu recarregar a página, ela não acontece, mas é porque eu não chamei a função, né? Eu defini a função executar com A. Eu defini a função executar a animação, mas eu não chamei ela ainda. Portanto, eu vou fazer isso aqui no final. Vou chamar aqui na linha 24 a função executar animação, e quando eu salvar, deixa eu apertar Alt Z para dobrar as linhas. E aí, quando eu salvar, nós vemos o efeito acontecendo, né? Por conta dessa lógica. Deixa eu diminuir o zoom. Por conta desta lógica que nós definimos aqui na função executar a animação. Bem bacana, né? No caso, nós estamos utilizando a remoção e adição das classes CSS que criam essa animação, né? E aí, o que nós vamos fazer em seguida é o seguinte: o botão reiniciar, ele ainda não funciona, né? Se eu clico nele aqui, nada acontece. E olha aqui o caractere do código que nós escrevemos antes no CSS, no HTML, né? Aqui no HTML, o código, ou melhor, no CSS, aqui no pseudo-elemento, que é esse aqui, o código barra invertida 00bb equivale a esse caractere aqui, que é uma setinha, né? 2 setas para a direita. Portanto, vamos criar agora a lógica que dá vida aqui ao botão reiniciar. Eu vou selecionar o elemento reiniciar, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique, e quando ele for detectado, a função ela vai fazer o seguinte: ela vai chamar uma função chamada resetar DOM. Essa função ela não existe ainda, mas nós vamos criar ela. E eu vou chamar a função executar a animação novamente. Portanto, quando o botão reiniciar for clicado, nós vamos chamar essa função aqui, resetar DOM, que vai fazer o seguinte: ela vai esconder, basicamente ela vai esconder, a mensagem vai, e o botão reiniciar, e vai exibir o contador, né? Os números e o prepare-se. Portanto, vamos definir essa função resetar o DOM. Lembrando que DOM é o nome que nós damos à estrutura aqui dos nossos elementos, né? DOM vem de Document Object Model, é o modelo de objeto de documento. E aí, aqui nessa função resetar DOM, eu vou selecionar o contador,
Vou selecionar a lista de classes e remover a classe esconder. E, portanto, ele vai ser exibido. Quando eu clicar em reiniciar, ó, ele é exibido, né? Eu vou selecionar a mensagem final. E vou remover a classe mostrar. E aí, se eu clicar aqui em reiniciar, a mensagem final a mensagem final é removida, né? A classe mostrar. O contador ele é exibido. E aí, no caso, todos os números, os números a gente tem que reiniciar eles também, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os números, e aí para cada um, for each, para cada um dos números, eu vou executar a seguinte função. Essa função ela recebe os números, né? E aí eu vou selecionar aqui, ó, número, class list, lista de classes, e aí eu vou definir o valor da lista de classes, né? Eu vou definir a lista de classes, né? Valor, value, como sendo uma string vazia, ou seja, não vai ter nenhuma classe. Vou salvar. E aí, quando eu clicar no botão reiniciar, os números eles estão escondidos aqui, né? E aí, para dar partida novamente no temporizador, quando o botão reiniciar for clicado, eu vou selecionar o primeiro elemento do vetor números, que é o número 3, né? O elemento no índice 0. Vou acessar a lista de classes, vou adicionar a classe entrando. E agora eu vou salvar o meu arquivo, vou cruzar os dedos para torcer que o nosso código funcione. E quando eu clicar aqui em reiniciar, a animação ela vai ser reiniciada por conta dessa linha 34 aqui, que vai adicionar a classe entrando ao número 3, que por conta da nossa lógica aqui, vai chamar, vai dar partida à animação do número seguinte, por conta dessa linha de código aqui, né? Portanto, esse é o nosso código para o nosso temporizador animado. É um tipo de componente muito útil em muitos sites. E é isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.